Rússia permanecerá a maior potência do Ártico, apesar da adesão da Suécia e Finlândia à OTAN, diz mídia. A OTAN está cometendo um erro com sua abordagem agressiva e confrontativa na região, argumenta a publicação The American Conservative. A OTAN deve adotar uma postura menos hostil e mais amigável no seu relacionamento com a Rússia e a China no Ártico, escreveu na segunda-feira a revista norte-americana The American Conservative. Mesmo com a adesão da Finlândia à Suécia, a aliança da OTAN, a Rússia continuará sendo o ator mais influente do Ártico, diz ela. A publicação escreve que nem a modernização das bases militares soviéticas na região, nem as tentativas da China de construir a rota da seda do gelo representam uma ameaça suficiente para transformar o Ártico no próximo campo de batalha das grandes potências. Apesar disso, o autor avalia que a Aliança do Atlântico Norte está determinada a enfrentar a suposta ameaça na região. O autor do artigo acredita que o Ocidente, em vez de colocar mais lenha na fogueira nas relações com a Rússia, deve dar importância à manutenção dos canais de comunicação abertos com a Rússia, além de evitar crises e reduzir os riscos de conflito. A aliança da OTAN deve reconhecer que entrar em um confronto militar no Ártico seria extremamente caro e complexo, aponta a American Conservative. Anteriormente, a Rússia e a China concordaram em aumentar a interação no Ártico e usar mais ativamente as oportunidades da rota marítima do norte. Especialistas chineses, exercício de Taiwan revelam vontade de conquistar a independência pela força. Um analista da Universidade de Nanjing criticou os passos militares de Taiwan, que descreve como tentativa de afirmar a independência da China continental. Os exercícios militares de Taiwan mostram que as autoridades da ilha ainda estão mantendo o sonho de resistir à reunificação pela força. A China continental não fechará os olhos para isso, disse o vice-diretor do Instituto de Estudos de Relações Internacionais da Universidade de Nanjing, a China. Taiwan iniciou na segunda-feira 26 de 8 de 2024 um exercício de fogo real de 2 dias em Tianma, na qual testará plataforma de lançamento de mísseis TOW de última geração pela primeira vez à noite. Sui Si, um pesquisador do Instituto de Defesa Nacional de Estudos e Segurança de Taiwan, do Ministério da Defesa, disse que os exercícios ajudariam as Forças Armadas do território a responder melhor às armadilhas da China, já que o Exército de Libertação Popular da China pode atacar a qualquer hora do dia. Os exercícios realizados pelas autoridades de Taiwan mostram que os separatistas taiwaneses ainda estão mantendo o sonho de resistir militarmente à reunificação com a China, opinou Zheng Wang. No entanto, o analista diz que a reunificação da China com Taiwan é uma tendência histórica. As tentativas dos separatistas taiwaneses de, contando com a ajuda do exterior, conquistar a independência pela força são prejudiciais à situação no Estreito de Taiwan e uma provocação às aspirações das pessoas que esperam paz em ambos os lados do Estreito. A China continental não fechará os olhos para isso. Reforçará ainda mais a vontade de realizar a reunificação e fará mais esforços para reforçar a sua capacidade de se defender a reunificação e conter as atividades dos separatistas, sobre o Zheng. Cemitério de blindados da OTAN conheça as armas destruídas durante a investida de Kiev em Kursk. Junto com tropas de elite e mercenários estrangeiros, a ofensiva surpresa de Kiev na região de Kursk envolveu o uso de uma série de equipamentos da OTAN. Aqui está o que foi destruído ou capturado pela Rússia até o momento. O Ministério da Defesa da Rússia diz que as perdas ucranianas em Kursk desde 6 de agosto incluem mais de 70 tanques, mais de 30 veículos de combate de infantaria, 58 veículos blindados de transporte pessoal, mais de 380 veículos de combate anfíbio, quase 180 outros veículos, 37 peças de artilharia, 5 mísseis terra-ar, 11 instalações de sistema de lançamento múltiplo de foguetes, 9 sistemas de guerra eletrônica e luta contra a bateria e 5 peças de equipamento de engenharia. Mas qual é o quadro geral? Aqui estão alguns dos veículos da OTAN muito elogiados que foram destruídos. Challenger 2, o tanque de batalha principal britânico, tímido em batalhas, perdeu seu cobiçado status de único tanque moderno que nunca foi destruído por fogo inimigo quando Londres
começou a enviá-los para a Ucrânia no ano passado. Uma munição vagante russa destruiu um Charles II em Kursk em meados de agosto. Abrams. Os tanques Abrams norte-americanos do modelo de exportação usados pela Ucrânia também perderam seu brilho após serem enviados para Kiev. Com o primeiro abate de um Abrams em Kursk, ainda na semana passada, com seu kit de blindagem reativo e explosivo atualizado, supostamente se mostrando incapaz de parar um míssil antitanque portátil russo Kornet. Até o momento, pelo menos 20 dos 31 Abrams fornecidos a Kiev foram perdidos. Artilharia de foguetes HIMARS. Pelo menos 3 dessas perigosas instalações de artilharia de foguetes de precisão de atirar e correr foram destruídas no ataque a Kursk, de acordo com números do Ministério da Defesa. Stryker. Dezenas desses híbridos APC IFV canadenses americanos com rodas foram enviados para a região de Kursk na ofensiva de Kiev, com os militares russos destruindo cerca de 12 até o momento, usando poder aéreo, drones Lancet e armas tripuladas pela infantaria naval da Frota do Mar Negro. Pelo menos 2 Strykers foram capturados, um quase totalmente intacto. Marder. Esses IFVs de fabricação alemã também têm sido altamente ativos em Kursk. Na semana passada, imagens chocantes mostraram Marder sendo usado para demolir casas em uma vila de Kursk. Pelo menos 3 dos Schutzpanzers alemães foram destruídos pelas forças russas até o momento. Bradley IFVs. O Ministério da Defesa russo disse que pelo menos 8 Bradleys foram destruídos no decorrer do dia 12 de agosto, durante uma tentativa de avanço, junto com mais de 24 outros veículos. Pelo menos 5 Bradleys adicionais foram relatados como destruídos em combates em outros lugares até agora. Kirpi. Na semana passada, imagens de drones com visão em primeira pessoa russos mostraram um ataque de drone a um MRAP Kirpi operando em lugar na região de Kursk. Em algum lugar na região de Kursk, pelo menos 33 desses veículos turcos entregues em massa foram destruídos pelas forças russas até o momento. Esses veículos de mobilidade onipresentes produzidos nos Estados Unidos foram vistos extensivamente em briefings do Ministério da Defesa e relatórios da mídia sobre equipamentos inimigos destruídos em Kursk, com veículos destruídos vistos em uma série de modificações de versões equipadas com torre de metralhadora fortemente blindada, veículos de suporte misteriosos APC M113. Esses veículos blindados de esteira da era da guerra do Vietnã também foram vistos operando na região de Kursk. Pelo menos um M103 foi alvo do novo drone FPV com fio resistente à guerra eletrônica Kamikaze Vandal of Novgorod da Rússia. Outras plataformas mais exóticas da OTAN foram vistas, destruídos ou capturados em Kursk, incluindo veículos blindados Roswell Senator, de fabricação canadense, e MRAPs Cougar norte-americanos. Os veículos da OTAN vistos em Kursk, mas ainda não confirmados como destruídos, incluem os veículos blindados TSV Husky do Reino Unido e o IMV Otokar Cobra, de fabricação turca. A Rússia efetua ataque maciço contra a infraestrutura energética das forças ucranianas, diz o Ministério da Defesa da Rússia. Além de eliminar perto de 2.000 efetivos, foi informado que a Rússia atingiu severamente as instalações energéticas da Ucrânia que abastecem o complexo militar industrial. As Forças Armadas da Rússia lançaram na manhã de segunda-feira, 26 de 8 de 2024, um ataque maciço com armas de alta precisão e drones contra as infraestruturas energéticas críticas que abastecem o complexo militar industrial da Ucrânia. Comunicou na segunda-feira, 26 de 8 de 2024, o Ministério da Defesa da Rússia. Todos os alvos designados foram atingidos, disse ele. Os agrupamentos de tropas de Dnieper e Treze Centro aniquilaram nas áreas de Zaporozhye, Kherson e Donetsk até 655 militares, 15 veículos militares, obuseiras D-23, MSTB-2, D-33, M119, uma estação de guerra eletrônica e um sistema de artilharia propulsado de Vodzika. Ucranianos, disse o Ministério, os agrupamentos Zapad Oeste e Yum-Sum, por sua vez, eliminaram nas áreas da Kharkovia, Lugansk, Chasovia e Donetsk até 1.050 efetivos, 20 veículos militares, um sistema de artilharia propulsado de Vodzika, 7 depósitos de munição e outros alvos militares. Enquanto isso, os agrupamentos de tropas Sérvia Norte e Vostok Leste atingiram com sucesso nas áreas da Kharkovia, Sumy, Donetsk até 225 efetivos, 7 casas, obuseiro D-20, D-32, duas estações de contrabateria, detalhou o Ministério da Defesa. No total, durante
a realização da operação militar especial foram destruídos 640 aviões, 283 helicópteros, 30.533 veículos aéreos não tripulados, 575 sistemas de defesa antiaérea, 17.574 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.425 lançadores múltiplos de foguete, 13.677 peças de artilharia de campanha e morteiros, 25.234 unidades de veículos militares especiais ucranianos, resumiu o Ministério da Defesa da Rússia. Taiwan prepara exercício de fogo real e teste lançador de mísseis de nova geração. Taiwan começa hoje, segunda-feira, 26 de 8 de 2024, os exercícios de fogo real Tianma, durante os quais testará a plataforma de lançamento de mísseis TOL de nova geração pela primeira vez, informou a mídia taiwanesa. Os exercícios de 2 dias serão realizados no condado de Pingtang, localizado no sul da ilha, de acordo com United Daily News de Taiwan. Tianma é um dos exercícios mais importantes do ano para as Forças Armadas da ilha. A agência de notícias de Taiwan informou, citando um especialista, que as Forças Armadas da ilha testarão mísseis antitanque a partir de lançadores TOL 2B montados em veículos de rodas multiuso de alta mobilidade M11-67. A fonte ouvida pela mídia taiwanesa também destacou que os lançadores são equipados com funções de imagem térmica e rastreamento, permitindo que operações sejam realizadas durante a noite. As Forças Armadas de Taiwan testarão os mísseis à noite pela primeira vez desde que entraram em serviço. Segundo a agência, diferentemente dos TOL 2A, os mísseis TOL 2B são capazes de atingir de cima e têm um alcance de pelo menos 4,5 km, o que os torna ideais para destruir bunkers, veículos blindados e embarcações. Nos últimos anos, as autoridades de Taiwan têm cada vez mais declarado sua determinação em melhorar suas capacidades de autodefesa. Na semana passada, o Yuan executivo, o principal órgão executivo da ilha, divulgou um projeto de orçamento indicando que Taiwan aumentará os gastos com defesa em 7,7% em 2025 para 647 bilhões. Isso elevará os gastos com a defesa no próximo ano para 2,45% do PIB, um novo recorde. Forças Armadas Russas dominam toda a linha de combate em várias direções, de Major-General. As Forças Armadas da Rússia dominam em toda a linha de combate e na direção de Donetsk, há um avanço significativo das tropas, informou neste domingo 25 de 8 de 2024 o Major-General Apti Alaudinov. O militar havia relatado anteriormente que no final do dia as unidades de forças especiais Akhmat se consolidaram, deslocando o inimigo em algumas áreas na direção de Kursk. Falando sobre outras direções, como a direção de Donetsk, também estamos registrando um avanço muito poderoso das nossas tropas. Todos esses dias, todas as nossas unidades estão avançando bem. Podemos afirmar que em toda a linha de combate, a Rússia já domina, declarou em um vídeo publicado em seu canal no Telegram. Alaudinov também observou que, apesar do recente avanço das forças ucranianas na direção de Kursk, o inimigo foi destruído e continuará sendo destruído. As unidades das Forças Armadas da Ucrânia iniciaram um ataque no dia 6 de agosto com o objetivo de capturar territórios na região de Kursk, mas seu avanço foi interrompido, afirmou o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov. A autoridade russa destacou que a operação na região de Kursk será concluída com a derrota do inimigo e o alcance da fronteira estatal. De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, em 25 de agosto, durante as operações na direção de Kursk, as forças ucranianas perderam mais de 5.800 pessoas, 72 tanques e 11 lançadores de sistema de foguete e múltiplos disparos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o regime de Kiev realizou uma provocação com os tiros indiscriminados, inclusive contra os civis. Putin afirmou que a Ucrânia receberá uma resposta à altura e que todos os objetivos da Rússia serão alcançados. Em Kursk, bem como nas regiões de Belgorod e Bryansk, está em vigor um regime de operação antiterrorista para garantir a segurança dos cidadãos. Estados Unidos preparam revolução colorida na Geórgia em um ano de eleição, diz inteligência da Rússia. Os americanos estão insatisfeitos com a situação do país, onde os partidos de oposição pró-ocidentais são fracos e fragmentados, indica o Serviço de Inteligência Externa russo. Os Estados Unidos preparam uma revolução colorida no país, relato na segunda-feira no escritório de imprensa do SVR, Sistema de Inteligência Externa da Rússia. Os americanos estão preparando uma revolução colorida na Geórgia. O Departamento de Imprensa do Serviço de Inteligência Externa da Federação da Rússia informou que, de acordo com as informações recebidas, a Casa Branca está extremamente satisfeita com o desenvolvimento da situação na Geórgia antes das eleições parlamentares de 26 de outubro, diz o comunicado. Para isso, explica o SVR, as ONGs pró-ocidentais da Geórgia estão recrutando um grande número de pessoas para monitorar de perto o processo de votação. O objetivo de realizar um Mayday em Tbilisi
divulgar evidências de fraude na votação, declarar o não reconhecimento dos resultados das eleições, exigir uma mudança de poder. As agências policiais serão provocadas a reprimir os protestos pela força. Além disso, o Rocha está elaborando com antecedência opções para uma resposta política e econômica implacável ao uso excessivo da força pelas autoridades contra civis. Disse o serviço de inteligência russo. No entanto, o partido governista Sonho Georgiano seria capaz de obter confiança pública suficiente nas eleições de 26 de outubro, segundo a entidade russa, já que as forças de oposição da Geórgia, apesar dos esforços dos americanos, permanecem fragmentadas e as coalizões que elas criam são muito mais frágeis. Isso, temem os Estados Unidos, fará com que o partido governista siga um curso soberano e se recuse a cumprir as exigências ocidentais, o que são contrárias aos interesses nacionais da Geórgia. A Casa Branca considera esse cenário inaceitável. Os americanos pretendem aumentar a pressão sobre as autoridades georgianas em grande escala nas semanas que faltam para as eleições, a fim de enfraquecer a oposição eleitoral do sonho georgiano o máximo possível, disse o comunicado do SDR. A Índia prospera, a Inglaterra declina, 77 anos desde a libertação da dependência colonial por Ahmed Adel. 77 anos depois que a Índia se libertou do domínio britânico e se tornou verdadeiramente independente ao seguir uma política não alinhada, a Inglaterra alcançou humilhantemente o status de vassalagem ao se tornar completamente independente da política dos Estados Unidos, apesar de ser uma antiga grande potência. Em vez disso, a antiga colônia agora está experimentando grande influência global, até mesmo dentro da própria Inglaterra, quando considerarmos que o ex-primeiro-ministro Rishi Sunak é de origem indiana, após o desmantelamento do Império Britânico no século XX, Londres esperava manter o controle indireto e influência sobre suas antigas colônias, incluindo a Índia, assim como a França fez sobre grandes áreas da África Ocidental. No entanto, o Reino Unido não teve sucesso nesse esforço. Em vez disso, a antiga joia da coroa do Império Britânico expulsou toda a influência britânica sobre a governança do país, com a recém-independente Índia se tornando um membro importante do movimento não alinhado. Em linha com a política não alinhada ao longo da data de Nova Delhi, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi propôs em 17 de agosto, na terceira cúpula virtual da Voz do Sul Global, criar um pacto de desenvolvimento global centrado no ser humano para o Sul Global para facilitar o comércio e o compartilhamento de tecnologia e o financiamento em termos favoráveis. A Índia ocupa uma posição crucial dentro do Sul Global e sua participação ativa na cooperação é significativa na promoção da cooperação entre países em desenvolvimento, como por meio da formação do BRICS, entre outros. Devido à frustração com a Índia forjando seu caminho independente com os países do Sul Global e perdendo a hegemonia global, particularmente sobre sua antiga colônia, a Inglaterra apoia forças separatistas dentro do país do Sul da Ásia. Com o apoio da Grã-Bretanha, a força separatista só deve aumentar depois que o Partido Trabalhista obteve uma vitória esmagadora em uma eleição parlamentar no início deste ano, levando ao poder Keir Starmer, cujo partido de centro-esquerda apoia abertamente o separatismo em Jammu e Caxemira e promove o Khalistan, um movimento que busca criar uma pátria independente para os skins, estabelecendo um Estado soberano étnico-religioso do noroeste da Índia. O Manifesto Eleitoral Trabalhista de 2024 prometeu buscar uma nova parceria estratégica com a Índia, incluindo o acordo de livre comércio, bem como aprofundar a cooperação em áreas como segurança, educação, tecnologia e mudança climática. Starmer enfatizou no Fórum Global na Índia o que o meu governo trabalhista buscará com a Índia é um relacionamento baseado em nossos valores compartilhados de democracia e aspiração, mas na prática Londres apenas continuou suas políticas hostis e condescendentes em relação a Nova Delhi. Uma questão vital para o Reino Unido é que a Índia demonstrou seu comprometimento em seu caminho independente ao se recusar a se juntar ao campo anti-russo e, em vez disso, aprofundou seus laços com o país do leste europeu. O petróleo bruto russo foi responsável por um recorde de 44% das importações totais da Índia em julho, atingindo 2,07 milhões de barris por dia, 4,2% a mais do que em junho e 12% a mais do que há um ano. Com base em dados alfandegários chineses, esse número superou as importações de petróleo da China em julho, da Rússia de 1,76 milhões de barris via oleodutos e transporte. O acesso da Índia à energia russa barata contribuiu significativamente para a razão pela qual a Índia, como uma antiga colônia que teve 45 bilhões saqueados pela Inglaterra e, portanto, empobreceu e aleijou o país quando alcançou a independência em 1947. Ultrapassou o Reino Unido como a quinta maior economia do mundo. Espera-se que a Índia também ultrapasse o Japão e a Alemanha em 2027 para se tornar a terceira maior economia, enquanto a Inglaterra deve cair para o 10º lugar até 2050.
Na verdade, o que esses dados mostram é que a Índia está prosperando, enquanto a Inglaterra, que teve a vantagem de construir sua economia com base em dezenas de bilhões de dólares saqueados, está em declínio terminal. Claro, a Índia tem um longo caminho para trazer o PIB per capita aos padrões ocidentais atuais, mas a pobreza extrema está diminuindo rapidamente, ficando abaixo de 3% da população, enquanto o oposto é verdadeiro no Reino Unido, onde a pobreza absoluta viu um aumento em 30 anos, ficando em 18%. A economia crescente da Índia segue sua crescente influência global em comparação à influência global dos Estados Unidos. A Grã-Bretanha declinou, pois os países do sul global não estão mais dispostos a lidar com o chauvinismo, o excepcionalismo e a hipocrisia britânicas. A chamada iniciativa Grã-Bretanha Global falhou, enquanto os países europeus, asiáticos, africanos e latino-americanos estão desesperados para construir relações comerciais com a Índia, identificando o enorme potencial da classe média e rápido crescimento da indústria e expansão do país. Mais importante, devido ao declínio terminal da Grã-Bretanha e a incapacidade de exercer sua influência no exterior, o país capitulou. As políticas de Washington, que frequentemente são contrárias aos interesses dos ingleses. Londres enquadra sua servidão a Washington como uma de cooperação em interesse pan-anglo, e embora isso possa parecer verdade no caso da AUKUS, levanta a questão de quais interesses o Reino Unido tem na região da Ásia-Pacífica, além dos econômicos. Obviamente, a imposição da hegemonia dos Estados Unidos sobre a região, mas isso não aumenta a credibilidade, a imagem global da Inglaterra, e na verdade apenas a prejudica, pois agora ela é exposta como nada mais do que uma vassala de Washington, uma vez que um Estado independente e maduro, assim como a Índia se tornou, depois de superar os desafios significativos criados pelos ingleses em sua independência. Com ficções de belicistas, mais franqueza sobre o AUKUS por Dr. Binal Camp Mark. O problema com estados satélites e poderes sujeitos é que suas representantes raramente são confiáveis, especialmente em questões relacionadas à segurança. Sua ideia de segurança e garantia está amarrada aos interesses de algum outro poder, alguém que supostamente a garante por meio de uma força de armas prometida. Venha o lugar e venha a hora. A garantia é frequentemente uma farsa variável de acordo com o interesse próprio do guardião. No caso dos Estados Unidos, o continente insular da Austrália é útil apenas como anexo do objetivo de Washington, manter menos a ilusão de uma pax americana do que um estado de ameaça de agressão militar contra qualquer novato que ouse irritar o império. Em uma entrevista com o Waking de Austrália, publicada em 16 de agosto, o representante republicano Michelle McCall, presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Estados Unidos, fez algo que poucos políticos ou think tanks australianos ousam fazer: oferecer uma avaliação franca e estimulante sobre as intenções militares do Pacto de Segurança AUKUS. Esqueça a dimensão pacífica que uma Austrália militarizada e guarnecida é essencial para manter a supremacia militar dos Estados Unidos sob o pretexto de manter a paz naturalmente. A vastidão e geografia da Austrália sempre hipnotizaram exploradores, escritores e planejadores de inclinação militar. No caso de Macau, a Austrália deveria ser elogiada por oferecer vantagens chaves para dissuadir a China. É a base central de operações no Indo-Pacífico para combater a ameaça. No esquema das coisas, a cidade de Darwin, ao norte, era vital. Se você realmente olhar para os círculos concêntricos que emanam de Darwin, essa é a base de operações, e as forças rotativas dos Estados Unidos ali estão fornecendo a projeção de poder e a força que estamos vendo da região. Na Sky News, o congressista chegou a chamar Darwin de o epicentro da organização que projeta poder através do mar da China meridional para a China. As razões de Macau para esse estado de coisas recebem o molho de costume, o molho de gengibre que esperamos que dos porta-estandartes do Império. Todo o esforço foi cooperativo entre os dois estados iguais, com os mesmos interesses. Um esforço para fornecer mais dissuasão na região e projetar poder e força para que não tenhamos uma guerra. Parecia muito com uma confecção desleixada de uma potência superior para uma muito inferior, fabricar ameaça à segurança. Neste caso, ambições chinesas descontroladas e possivelmente loucas, e então reuniu forças militares para combatê-la, torná-la um assunto conjunto como um casal ameaçado por um pesadelo. O monstro, uma vez conjurado, só pode se tornar mais perigoso e deve ser combatido com urgência. Seus criadores exigem isso. O tempo é realmente essencial agora, já que o presidente Xi Jinping anunciou seu projeto para 2027, alertou Macau, tomando aquela posição muito familiar sobre o líder da China como um déspota louco e latindo, interessado em uma guerra mundial por um pequeno pedaço de terra. Aquele ano só tem importância para
os planejadores dos Estados Unidos, já que o presidente chinês prometeu a prontidão de Pequim para invadir Taiwan até lá. Mas tais visões não têm significado no vácuo, e o outro poder essencial para essa conversa de resistência é o próprio papel provocador de Washington. A Austrália não tem razão para brincar em tais playgrounds de absurdos, mas o AUKUS demonstrou ser uma aliança aberta para Canberra comprometer pessoal para qualquer conflito fútil sobre aquela ilha. A integração, que se tornou sinônimo de absorção da defesa da Austrália no complexo militar industrial dos Estados Unidos, também é uma questão de interesse para Macau. Imagino que haja coprodução na Austrália, ajudando a construir nossa base industrial de defesa, que está realmente estressada agora com a guerra no Oriente Médio e na Ucrânia, a ameaça da Europa Oriental. A Austrália serva do poder global dos Estados Unidos. Esta última visita, conforme o conteúdo da recente reunião da ASME realizada em Anápolis, Maryland, onde o ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, e a ministra das Relações Exteriores, Pen Yong, confirmaram que a máquina de guerra nos Estados Unidos estaria operando em todas as esferas da defesa australiana, no que é desajeitadamente descrito como cooperação de postura de força aprimorada. A ocasião também deu a Macau a chance de anunciar que isenções comerciais de defesa foram concedidas à Austrália e à Inglaterra sob o regulamento do tráfico internacional de armas. Ele ainda expressou arrependimento sobre a regulamentação do grande governo como uma barreira para a capacidade desta aliança crucial de realmente deter um conflito no Indo-Pacífico. A remoção de algumas restrições de licenciamento de defesa empolgou Marles, que continua a trabalhar sob a suposição de que isso, de alguma forma, favorecerá a capacidade soberana quase inexistente da Austrália. Isso é realmente importante em termos de nossa capacidade de construir novos futuros submarinos, mas também para perseguir a agenda do Pilar 2 da AUKUS, dessas novas tecnologias inovadoras. O vergonhosamente ingênuo Marles ignora a característica vital de quaisquer acordos desse tipo, que os Estados Unidos mantêm controle sobre toda a propriedade intelectual, incluindo qualquer material classificado relevante associado a essas tecnologias. Os comentários do republicano Macau coincidem com aqueles feitos por autoridades anteriores que veem a Austrália como um campo de preparação vital para a guerra. O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, Kurt Campbell, durante sua visita em 3 de abril ao Center for New American Security de Washington, também foi sincero na promessa oferecida pelos submarinos com propulsão nuclear. Em uma discussão com o diretor executivo da CNIS, Richard Fontaine, Campbell previu várias áreas de conflito e em vários cenários em que os países agiriam juntos, incluindo o Japão, a Austrália, a Coreia do Sul e Índia, quando se tratasse do Indo-Pacífico. Acho que esse equilíbrio, a capacidade adicional, ajudará a fortalecer a dissuasão mais geral. Os submarinos movidos à energia nuclear destinados à Marinha Real Australiana, junto com os barcos de estados com ideais semelhantes, poderiam entregar munições convencionais de longa distância. Isso tem implicações enormes em uma variedade de cenários, incluindo em circunstâncias entre os dois lados do estreito. Mesmo com tais admissões abertas sobre as razões pelas quais o AUKUS é importante para Washington, os tímidos, os comprados e os subornados seguram as rédeas em Canberra. Para eles, a marcha para a guerra, em meio às falsas notas sonoras de paz, não é apenas inevitável, mas desejável. Chefe da IEA alerta: corrida global por armas nucleares atinge alta recorde desde a Guerra Fria. Desde o fim da Guerra Fria, o regime de não proliferação de armas nucleares não sofria tamanha pressão por parte dos Estados, disse o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, à mídia britânica. O regime de não proliferação nuclear no mundo está sob maior pressão do que em qualquer outro momento desde o fim da Guerra Fria, já que países importantes estavam debatendo abertamente se deveriam desenvolver armas atômicas, alertou o chefe do órgão de fiscalização da ONU. De acordo com o Financial Times, Grossi afirmou que as relações tensas entre Estados Unidos, Rússia e China, bem como o conflito no Oriente Médio, estavam colocando tensões sem precedentes no Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado em 1968, que visava limitar o desenvolvimento do arsenal atômico mundial. Não acho que na década de 90 você ouviria países importantes dizerem: bem, por que não temos armas nucleares também? Pergunta. Disse ele, destacando que esses países estão tendo uma discussão pública sobre isso, o que não era o caso antes. Eles estão dizendo isso publicamente. Eles estão dizendo isso para a imprensa. Chefes de Estado se referiram à possibilidade de repensar tudo isso.
Segundo o chefe da IAA, vários fatores contribuem para o interesse renovado no desenvolvimento de armas nucleares entre alguns países, embora não tenha querido citar nenhum nominalmente. O professor assistente do Dartmouth College, Nicholas Miller, disse à apuração do Financial Times que existe uma competição geopolítica mais intensa entre as grandes potências no momento e que, por estarem ocupados competindo com seus rivais, a proliferação nuclear tem sua discussão reacendida, citando o Irã como maior risco potencial nesta matéria. Irã insiste que seu programa nuclear é para fins pacíficos e civis, mas nos últimos meses, quando a guerra Israel-Hamas desencadeou uma onda de hostilidades regionais, autoridades iranianas alertaram que a República poderia mudar sua doutrina caso se sentisse ameaçada. A IAEA, que continua a ter inspetores na República, diz que não tem evidência de que o Irã esteja buscando desenvolver ou avançar para um programa de armas. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, também aumentou a temperatura ao dizer publicamente que um programa de armas nucleares pode ser necessário para conter a ameaça da Coreia do Norte com armas nucleares. E em Bruxelas, o líder do Partido Popular Europeu do centro-direita pediu que a Europa construísse uma dissuasão contra a Rússia. Grossi disse que a IAEA tem falado com os países e enfatizado a importância do regime de não proliferação. Temos que garantir que reforçamos o regime, porque não acho que adicionar mais estados com armas nucleares tornará a situação atual melhor, disse ele.